Muito bem, você que acompanhou, está acompanhando o culto da madrugada, né? Hoje, dia 2 de janeiro de 2024. Você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo pelas plataformas. E chegou o momento agora os nossos comentários após madrugada, né? Como é bom. Eu gostaria muito que você participasse. Não só ouvisse, né? Não só ouvindo, só assistindo os comentários aqui dos nossos irmãos, dos nossos companheiros da bancada, mas que também nos ajudasse com seus comentários. E nós temos aqui os nossos canais, né? Você pode comentar pelo Facebook da Rádio Manaim, você pode estar nos seguindo aí, falando também no Instagram da Rádio Manaim, e é claro também pelo nosso site, radiomanaim.com.br. radiomanaim.com.br, esses são os endereços para você interagir conosco aqui e tá enviando o seu comentário sobre o texto que você leu, que você ouviu aqui conosco, né? E só para relembrar, pastor Wagner Carvalho, ele trouxe um texto em Isaías, tá? Deixa sua Bíblia aberta aí, Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Tá aí para você que está acompanhando nas plataformas, o texto para você estar acompanhando conosco, né? Eu vou deixar aqui com os mais novos começando, o pastor Winston vai dar partida aqui, fazendo os comentários, os mais jovens aqui da nossa bancada. Pastor Winston, fica à vontade. A paz do Senhor, mas a paz do Senhor Lourenço Carneiro, a paz do Senhor Fábio Reim, nosso quase conterrâneo, a paz do Senhor nosso pastor Wagner Carvalho, que trouxe essa mensagem maravilhosa. Esse ano a temática, ela é dar ouvidos à voz do Espírito, né? Na verdade é uma temática que precisa sempre acompanhar a vida de cada um de nós. Ninguém se santifica se não der ouvidos. E na verdade ontem na live o pastor Luiz Eugênio falou uma coisa muito interessante, passou meio de relâmpago, mas não adianta só dar ouvidos, você precisa praticar, precisa colocar em prática, porque a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou seja, ela precisa ter dinâmica, você precisa dar ouvidos à voz do Espírito e descobrir os mistérios, mas esses mistérios e os benefícios, eles só vão acontecer quando você começa a colocar em prática. Revelações que o Senhor te dá, o Senhor te mostrou jejum, o Senhor mostrou uma madrugada, o Senhor te mostrou segredos na palavra, o Senhor começou a falar com você. Quem tem ouvidos, né? É hora de dar ouvidos. Também foi falado ontem sobre dar ouvidos à voz do Espírito Santo. É interessante dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Você precisa dar ouvidos ao Senhor para poder separar-se das coisas do mundo, para poder conhecer os caminhos do Senhor. Mas quem tem ouvidos, que ouve a voz do Espírito Santo, quem ouve a palavra de Deus, recebe o maior benefício, que é a fé. A fé é gerada quando você ouve a voz do Senhor, ouve a palavra e a pratica. E a segurança foi exatamente o que foi falado ontem, foi construir a sua casa. Quando você dar ouvido à voz da palavra, você tem segurança. É uma casa sobre uma rocha, é uma certeza eterna. Essa rocha não é simplesmente uma pedra qualquer, é uma pedra angular, é de extrema importância, é fundamental para a caminhada. Quando eu dou ouvidos à voz do Senhor, essa voz que é um mistério, porque ela está por detrás de ti, ela não está à frente, ela vem por detrás, né? Ela vem no segredo. E quando você ouve ela... Outra coisa interessante que diz também lá no livro de Apocalipse capítulo 13, eis que estou à porta e bato, você precisa ouvir o som. Tem até um louvor novo agora, ouça o som, né? Você precisa ouvir o som que essa palavra ela produz. E abrir a porta do seu coração, dar lugar para que ela entre
e promovam uma ceia, o descobrimento do sacrifício de Jesus, pão e vinho, a comunhão, a misericórdia, os segredos do partir do pão, os segredos que o vinho traz, que o Espírito Santo traz, os mistérios e os benefícios, o sustento que ele faz. Não tem outro segredo, não tem outra situação, não existe outra condição de se caminhar, senão ouvindo a voz do Espírito. E você descobre o caminho através da voz, através do que o Espírito revela para você. Então, ouvir a voz do Espírito, ela é fundamental para a caminhada. Essa temática desse ano é uma temática que vai nos dar uma direção segura, vai nos levar a ter mais sensibilidade e realmente nessa hora nós precisamos buscar ao Senhor discernimento de espíritos, para saber que voz que nós temos ouvido. Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz do Espírito Santo? É a voz de um coração enganoso como o nosso? Porque se cremos para as coisas dessa vida somos as mais miseráveis, então o nosso coração ele sempre sussurra coisas para esta vida. E a palavra fala que há caminhos que ao homem parecem bons caminhos. O que procede do coração do homem são caminhos que levam à morte, ou seja, caminhos só para esta vida. Ou é a voz do nosso vil inimigo? Nós vamos ter que ter discernimento de espíritos nesta hora para entender que voz é essa. Jorge, eu acho interessante essa mensagem já nesse primeiro dia de ano, porque ela fundamenta até o lema do ano, a temática, ela dá um start para nós aqui, para nós podermos começar a ficar cada vez mais atento. Ela dá uma continuação à live de ontem, porque ela nos coloca como... nos desperta a estar atentos a ouvir a voz do Espírito mais e mais. É como o louvor que a gente estava conversando aqui em off antes, mais do teu Santo Espírito, né? A gente vai procurar ouvir mais a voz do Espírito Santo, criar mais intimidade. Vai ser um ano de intimidade com Deus, com o Consolador, com o Espírito Santo. Vai ser um ano que nós vamos caminhar com Ele todos os dias. Irmãos, nós estamos tendo a oportunidade. O Senhor está focando, está dando um foco muito grande para nós dessa caminhada ao lado de alguém que quer falar conosco. O Senhor está dizendo, eu quero falar com você todos os dias, eu quero conversar com você todos os dias, eu quero que você ouça a voz do meu Espírito todos os dias, eu quero te guiar todos os dias. Aleluia. Pastor Wagner, essa mensagem, o Espírito Santo sempre é maravilhoso, né? E como a palavra fala, ele vê o seu trabalho e fica satisfeito, né? Ele traz a revelação para nós, né, pastor Lourenço? Deu um sorriso aí, porque alegra o nosso coração saber que o Espírito Santo se preocupa em estar conosco. Ele quer ter uma comunhão. E ouvir a voz do Espírito é ter essa intimidade. O pastor Lourenço não acha isso? Não entende isso também? Glória a Jesus, exatamente. A palavra, quando diz assim, né? E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Não é novidade que Deus sempre falou com o homem. Se você olha a palavra em Gênesis, a palavra diz que o Senhor descia, né, ao cair da tarde para falar com Adão. E na sua fraqueza, quando ele tropeça, quando ele se desvia, né, daquilo que é o objetivo, ele diz assim, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, por isso me escondi. O homem, ele tem há muito tempo a oportunidade de escutar a voz do Senhor. Só que quando Jesus aparece, na sua mensagem Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o profeta Isaías aqui, ele diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Então, se está atrás, é porque veio antes. Né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este Cordeiro, quando ele aparece, João aponta para ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a mensagem deste Cordeiro é, eu sou o caminho. Então,
Ó, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo. Ou seja, a palavra está dizendo. Jesus veio pregando, ele é a palavra. E a palavra é viva, né? Exatamente, a palavra é viva, ele é a palavra. E ele veio dizendo, eu sou o caminho. Então, quando o profeta diz assim, olha, esse é o caminho, ele diz aqui, ó, este é o caminho, andai nele, ele está apontando para um modelo, ele está apontando para um perfil, para uma característica. E é isto que a igreja fiel, nesta última hora, ela tem preservado no seu coração. Como o pastor Winston fez a abordagem, o pastor Wagner também, né? A colocação do pastor Luiz Eugênio foi até um comentário que eu fiz ontem com os diáconos, que, como você disse, passou com um flash, né? Quem não estava atento ali, ele não pegou. Mas nós fizemos um breve comentário ali disso. De quê? De que é muito lindo você olhar hoje em todo um cenário intitulado cristianismo e você se perguntar, as pessoas estão andando neste caminho? As pessoas estão verdadeiramente negando a si mesmo? As pessoas estão ouvindo esta voz do Espírito soprando em seus corações? Quando o homem, Pedro, Jesus fala isso, né? Amanhã outro te cingirá, te levará para lugares que você nem quer ir. Você vai fazer coisas em que o Espírito vai soprar para que você faça. Então esta é a característica da igreja fiel nesta última hora. Como o pastor Vinícius colocou, né? A palavra ela é pertinente porque ela dá seguimento ao objetivo do Espírito Santo quando revelou este lema para 2024. O Espírito está falando às igrejas, mas o que o Espírito está anunciando tem sido colocado em exercício na sua vida pessoal? Você, como igreja fiel, as orientações que vêm do Espírito, você a pratica? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que firmou a sua casa. Então, quando nós escutamos o Espírito falando, nós ouvimos a voz do amado da nossa alma. Esta é a voz daquele que amou a nossa vida. Que ao invés de, como muitos pensam, né? Ah, olha, Deus está no céu. Não. Eu estou indo para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador que estará convosco até que eu venha. Então, nós não estamos sozinhos. A voz que a igreja fiel tem ouvido é a voz daquele que verdadeiramente amou a nossa vida e tem nos sustentado. Amém? Pastor Amém. Wagner, fica à vontade para... Amém. É interessante, né? Essa colocação que o pastor Lorenzo fez a respeito de obedecer e ouvir essa voz, porque nós estamos num processo, né? Este é o caminho, ou seja, nós tivemos uma experiência de um caminho que nos foi revelado, o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos caminhar por este caminho, mas nós precisamos empreender essa caminhada, que é o processo de santificação. E no processo de santificação, eu posso obedecer, eu posso continuar ouvindo, e aí nós, né, como aquele gráfico que a gente aprende lá no seminário, né? E aí eu vou caminhar para a eternidade, mas se eu não obedecer, o caminho do homem leva à morte, como o pastor Winston mesmo disse, né? E interessante é o capítulo 30 aqui de Isaías, que, né, vem esse versículo 21, ele já começa dizendo, ó, ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim. No versículo 9 ele fala, povo rebelde, que não quer ouvir a lei, a minha palavra. O contexto no mundo hoje é esse, e inclusive foi a ênfase do terceiro Trombetas e Festas, né? A rebeldia que há no mundo, porque o homem, ele ouve todas as vozes possíveis, mas ele despreza a voz do Senhor. Mas há uma igreja fiel que tem valorizado essa voz, que é a voz da profecia. Como foi falado pelo pastor Gideuti, né? O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Nós sabemos que nós estamos no caminho, por quê? Porque essa profecia, ela está viva, essa profecia nos guia. Nós olhamos para tudo que está no mundo, olhamos para a palavra e vemos que os sinais estão se cumprindo e que nós vivemos esse momento especial, que é o momento do breve. Jesus está às portas, ele vai voltar e a necessidade é continuar andando, caminhando até esse grande dia, né? Como o povo, ele empreendeu uma caminhada no deserto e havia como um lugar inóspito, né, de dificuldades, escassez, não tinha recursos ali, mas a dependência era completa do Senhor.
Era necessário. Moisés ali, como tipo do Espírito Santo, né? Ele estava ali para guiar o povo, para direcionar o povo àquela terra. E ali os sinais, os milagres que aconteceram no deserto é aquilo que nós temos vivido hoje. O Espírito Santo nos aponta, nos revela o caminho e nós temos visto as maravilhas do Senhor. Nós não estamos sozinhos, como o pastor Lourenço disse aqui, né? Foi promessa do Senhor Jesus. O mundo pode se achar órfão, né, de pai, como foi falado também, não sei se foi ontem, na live ou na de anteontem, que foi falado que o mundo está órfão, né? Não tem um pai, né? Mas nós temos um pai todo-poderoso que cuida de nós, né? Como seus filhos. O filho é aquele que obedece, aquele que ouve. Então, enquanto o mundo caminha para a rebeldia, nós, como servos, como estamos sendo governados pelo Senhor, caminhamos para a vida, caminhamos para a eternidade. 6h40 agora, 6h40 para você que está nos acompanhando. Esse é o Pós-Madrugada e você está nos acompanhando e nos assistindo aí também. E para você que está chegando agora, só conseguir ligar agora, conectar agora. Abre a Bíblia aí, tá? Isaías 30, no verso 21. E você já vai meditando conosco, participando. E vem também seus comentários pelo nosso site, pelo Facebook, pelo Instagram. Fica à vontade, já vou estar lendo aqui no ar os comentários aqui também dos nossos ouvintes, irmãos que estão no Brasil e no exterior. Quero ouvir também o comentário do diácono Fábio, que está aqui com a gente participando também. Fica à vontade. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor Pastores, aqueles que participam conosco. É interessante quando nós vemos esse texto de Isaías e colocamos à luz da palavra aquilo também que está lá em Apocalipse 3. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. E quando nós trazemos isso numa perspectiva em que nós olhamos o que nós temos feito e refletimos, os dois textos eles nos trazem essa memória, né? Nós temos ouvido a voz, nós temos posto em prática aquilo que o pastor Winston até citou, nós temos posto em prática aquilo que o Espírito tem falado. Porque quando nós refletimos acerca disso, nós voltamos lá em Cantares e vemos que havia uma igreja que estava ouvindo a voz. Lá em Cantares 5:2 falava: eu dormia, mas meu coração velava, e eis a voz do meu amado, que estava batendo: abre-me, irmã minha, amiga minha. Então, há uma igreja que está ouvindo. A igreja ela está ouvindo. Mas será que nós, como igreja do Senhor, como foi dito ontem, né? Igreja fiel e verdadeira, será que nós temos dado ouvido a essa voz e temos praticado, abrido a porta do nosso coração e dado prática a isso, né? A cada dia? Então nós vemos que quando nós fazemos isso, nós ouvimos a voz, nós também estamos ali como as virgens prudentes, que havia azeite de reserva, havia uma posição, porque quando foi falar assim, aí vem o esposo, quando elas ouviram isso, elas estavam prontas para entrar ali com o noivo, né? Para aquele momento de festa ali, e nós vemos que foi de grande alegria. Então, quando a gente traz isso para nós, para essa reflexão, vai ser um ano de muita reflexão também, um ano de direção do Espírito Santo, e nós, como igreja fiel do Senhor, por certo, daremos ouvido a essa voz e seremos não apenas servos, né? Porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas seremos amigos de Deus. Estaremos a cada dia ouvindo essa voz do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante também algumas colocações que você fez aí, mas é uma coisa, é o conhecimento da voz, reconhecimento da voz. Você vê que Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus fala com ele, no primeiro momento ele não conheceu a voz. Quem é Senhor? Ele sabia que era alguém maior do que ele, mas ele não sabia que era o Senhor. O pastor Diniz fez essa colocação. Eu achei interessante isso, muito interessante essa colocação do pastor Diniz. Porque quem é? Você precisa conhecê-lo. E ele só passou a conhecê-lo porque a pergunta dele, quem é Senhor, meu coração está aberto para te conhecer. E quando ele abre o coração para conhecer o Senhor Jesus, responde a ele, né? Eu sou Jesus a quem persegue. Então, você precisa abrir o coração para a voz do Espírito Santo, para a voz do Senhor. Agora, você vê que tem gente que conhece, mas que não quer. Você vê a situação de Eli e Samuel. Samuel ouviu e ele foi a Eli. E Eli disse para ele, é o Senhor que está falando.
responde para ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Seu teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Responde para ele. Ele sabia. Pior do que não conhecer é saber que é o Senhor. É a situação do apóstata, né? Ele sabe quem é Deus, mas ele já não quer mais ouvir, ou ele não quer saber de fazer essa dinâmica, de obedecer. Então, ouvir a voz do Senhor o conselho até da religião é esse, fala que o teu servo ouve, obedece a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma verdadeira confissão de culpa. Ele não tinha culpa, tanto que depois a morte dele foi o pescoço dele, né? Perdeu a comunhão. Perdeu a comunhão e o poder, né? Tá na comunhão. Hoje eu li sobre isso. O poder tá, até a tristeza, ela se envergonha o livro de Jó fala isso. Tem uma particularidade importante desse texto, é que a principal característica da obra do Espírito Santo, quando a gente menciona a obra, né, é a obra do Espírito nas nossas vidas, a qual nós tivemos a oportunidade de sermos inseridos há 55 anos atrás, né? E uma das coisas que nós, como obra do Espírito, mais frisamos e preservamos é o anúncio do nome de Jesus. Em todo culto que se vai, em todo templo, em toda reunião, não se anuncia... Dele, né? Oi? E da volta dele, né? Exatamente. Não se anunciam pessoas, se anuncia o nome do Senhor, né? Meu Deus. E o profeta aqui, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, este é o caminho. Não é um dos caminhos, não é uma das oportunidades, não é uma possibilidade, mas é exclusivo. Artigo definido, né? E se você único. vê, é o único, mas com nome e endereço. Você vê que João Batista, que é tipo da lei, né? Que é o Velho Testamento, toda a palavra, ele aponta para um caminho, para um nome, para endereço, para funcionalidade desse caminho, o que ele vai fazer, quais são os benefícios. E como vai ser feito? Porque João Batista aponta para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele vem do céu, o endereço dele, ele veio da eternidade porque amou o mundo de tal maneira, ele é o Cordeiro, ele é a vítima, ele é o resgate do homem e ele vai tirar o pecado de todos, ele tira o pecado. Então ele é completo, toda a palavra é completa, é o que você falou, ele aponta o caminho, a voz do Senhor aponta o caminho, a voz do Senhor te dá a porta. João Batista é a voz que clama no deserto, que preparar o caminho. Exatamente. Ou seja, quem tem ouvido, ele viria, né? Ouça o que o Espírito diz, né? Ouça o que João Batista diz às igrejas hoje. E ele faz uma observação, diz assim, olha, você anda nele, porque salvação é ato e processo. Então, inércia não leva o homem para a eternidade. É por isso que em Cantares 3, assim, levantar-me-ei e irei ter com aquele que ama a minha alma, porque eu preciso andar no caminho. Então, precisa sair da inércia. Então, você precisa andar nele. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Lourenço. O senhor falou uma coisa aí, o senhor, né? Mais velho do que eu, 5 anos. Falou uma coisa aí que, assim, mexeu muito comigo, porque talvez muitos, não eu, mas muitos têm passado isso. Você falou sobre inércia, né? Inércia é um ato contínuo em que você não faz mais força, você simplesmente vai até parar. Tem muita gente que entra na igreja e fala assim, agora eu vou ficar aqui, vou descansar, não quero mais fazer nada. Fica quietinho. Vou ficar quieto. Não é meio inercial isso? Exatamente. Quando na verdade, eis-me aqui, envia-me a mim, seria a expressão da resposta para vós, fala que o teu servo ouve. O que sou eu? É a característica de Filipe, que é servo do Senhor, transladado para outro lado e vendo o carro, corre do lado. Ele podia só ter visto o carro, mas ele precisou correr para alcançar. Então, a obra do Espírito tem pressa em correr para alcançar aquele que precisa ser salvo. Em fazer a vontade do Senhor. Então o texto assim, né? Anda nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. É interessante isso, essa colocação, porque como o pastor Windows fez a colocação do pescoço ali, né? Do profeta, nós temos a oportunidade de virar, de direcionar a nossa cabeça. Eu olho para um lado, olho para o outro, né? Mas quando você segue para o alvo... É uma outra revelação que o senhor deu aí. Comunhão não é escravidão, comunhão é liberdade no Espírito. Você pode... Exatamente, mas... Exatamente, você tem a liberdade.
Foi o que ele fez com a ovelha, né? Que entrava e não saía mais. Mas quando você aceita Jesus, ele é a porta das ovelhas, então você entra e sai e encontra pastagem, porque você recebeu a liberdade no Cordeiro único de Jesus que morreu em nosso lugar. Mas ele não... O conselho do profeta é, olha, não se desvia, olha para o alvo. Existe um prêmio, este alvo tem um prêmio. Busca ele, olha, é uma soberana vocação, vai atrás daquilo que é o conselho, ouve a voz. Então, nesta última hora, por que é que a Igreja Fiel tem vivido este perfil de fé? Porque nós estamos seguindo a voz. Agora, o senhor falou uma coisa, não sei se o pastor Wagner linkou aqui com uma expressão no Salmo que diz assim: a bem-aventurança, ela vem por ouvir o conselho do ímpio ou a voz do Espírito Santo? Exatamente, o salmista fala, e em Apocalipse também no capítulo 1 fala, bem-aventurado o que lê, mas você vai ler, você precisa de ouvir a voz do Espírito Santo para que essa palavra se torne viva, né? Para que você veja que o momento profético é um momento de definição e guarda. Aquele que lê, ouve, como nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, e guarda, ou seja, viver a palavra no dia a dia. O andar nele é esse processo dinâmico, sabendo que você não pode parar na caminhada, é prossigo para o alvo, como o pastor Lourenço disse. Paulo, ele disse isso, né? Eu vou deixar aquilo que é a minha vida passada, eu era perseguidor, agora eu vou prosseguir para um alvo só. O Espírito Santo está me apontando esse caminho, essa direção, como foi falado também na live ontem, né? Nós vamos para Bitínia, né? E a intenção dos apóstolos ali era ir para um lado, né? E aí ele teve uma visão, passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Salvou a Lídia, né? Lídia e a casa do carcereiro, ou seja, não era, e o pastor Alexandre Iglesias até disse, né? Não era uma multidão, né? Mas o rumo que o Espírito Santo deu ali a Paulo, né? Foi para salvar uma família, para salvar uma vida e uma família. Então, o objetivo do Senhor nessa hora é agregar ao caminho, não é fazer alarde de multidões, mas é falar ao coração pontualmente do homem, por meio dos dons espirituais. A evangelização hoje não se faz sem a direção do Espírito Santo. Exatamente. Por isso tem o culto Sem profético. Por isso tem culto profético. Agora, se a gente perguntasse pro Wagner assim, porque muitas vezes o chamado, pro Wagner não, pro Fábio, às vezes o chamado do Senhor parece um absurdo. Se você fosse Abraão, tivesse Ur dos Caldeus, bem colocado do jeito que ele, e o Senhor chegasse para você por detrás de ti, porque era um mistério Deus lá em Ur, né? Um lugar de tanta gente inteligente, né? A geometria, tanta coisa inteligente em Ur, né? Os zigurates, tanta coisa ali. E se falasse assim, sai daqui de Vila Velha e vai lá para Boa Vista, lá para Pacaraima, né? Lá em Roraima, para pregar o evangelho, para morar lá. Vai para uma terra que você não conhece. Às vezes a revelação parece absurdo para nós. Mas quando a gente ouve, o que a fé nos leva a andar naquilo que nós não conhecemos, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera e não daquilo que a gente conhece. O que você entende sobre isso? É possível? Quando a gente olha racionalmente... É bom confiar? Quando a gente olha racionalmente para aquilo que aconteceu ali com Abraão, a gente não consegue entender de forma racional, mas na fé, pela fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós alcançamos aquilo que é o mistério. Porque o mistério de Deus ele é revelado dessa forma. Quando o Espírito Santo fala conosco, através da voz do Espírito Santo, nós entendemos o mistério, porque o Espírito Santo ele tem esse desejo de revelar o mistério que é Jesus. Então, quando nós conhecemos esse novo caminho, como ali, Abraão nem sabia para onde que ele deveria ir, né? Quando o Senhor falou assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, no trajeto ali de Abraão, o Senhor foi mostrando a ele, passo a passo, para onde ele deveria ir. E assim é quando nós, servos do Senhor, ouvimos a voz do Senhor, nós temos a certeza. Deus, ele está nesse processo, Deus, ele quer que eu ande por aqui, como o pastor Lourenço falou, nem desviando para um lado, nem para o outro. Não que nós não tenhamos liberdade para isso. E olha que apareceu, né? Apareceu Ló para desviar ele, apareceu a parentada dele para levar ele para Harã, né? Mas ele foi parar em Canaã, não teve jeito. Então, vocês estão falando sobre fé e a palavra de Deus nos ensina que sem fé a gente não consegue agradar o Senhor. Exato. E nada que é feito por fé, quando você faz sem fé, você está
pecando, né? Você não alcança o Você seu não objetivo alcança, sem fé. não alcança. Então você tem que ter fé Objetivo com a do direção Senhor, do né? Espírito Santo. É Tem isso mesmo. uma colocação, acho pertinente fazer, acerca do comentário que você fez de Cantares 5, quando ouve-se a voz, né, a voz do amado. E aí vai confrontar com aquela colocação que os dois companheiros fizeram, tanto o pastor Winston quanto o pastor Wagner, acerca da vigilância. Sabia que era a voz do amado, sabia que ele estava à porta, sabia que ele tinha ido encontrar, mas ele se justificou. Ele disse assim: não, eu já despi as minhas vestes, eu já lavei os meus pés. Ele já tinha experimentado, porque ninguém diz, meu amado, se você não... né? Eu brinco sempre com o pudim de leite condensado. Nossa, esse pudim de leite condensado tão... É porque eu já experimentei. É muito bom, né? Ele já tinha experimentado o seu amado, já tinha vivido uma comunhão, já tinha sido curado, já tinha sido liberto. Mas não abriu a porta. Não Depois abriu, vai e deixou ele ir fecha. embora. Deixou ir. E insistiu, né? Ele colocou a mão pela fresta da porta, ele tentou. Nesta última hora, primeiro texto do ano. É o primeiro texto do ano. Este é o caminho, andai nele. Aleluia. Os irmãos que nos escutam nesta madrugada, os irmãos que estiveram conosco no culto de vigília, que tiveram ontem a oportunidade de ver, eu achei a colocação, né, que foi feita no culto de vigília, quando fala assim, qual é a situação do mundo? O pastor Wagner até fez uma colocação, né? O mundo não tem um pai. Qual é a situação do mundo? Ele está desnorteado. Não tem norte. A igreja fiel, ela tem um norte. Então, enquanto o mundo não tem direção, nós temos. Enquanto o mundo não sabe o que vai ser de amanhã, nós sabemos. Enquanto o mundo não tem esperança, nós temos esperança. Os nossos pés estão firmados. Mas neste primeiro texto do ano, o irmão que nos escuta, aqueles que estão conosco, eu como servo, né, nós não deixamos de ser servos. Esse é o bom conselho. Qual vai ser a execução desta palavra na sua vida, no decorrer de todo este 2024? Você está tendo a oportunidade de participar hoje, desta madrugada, que é uma bênção. O que você vai fazer com isto? Né? Você ouviu aqui do Bom Conselho, você ouviu da Igreja Infiel, você ouviu da Fiel, você ouviu de um Deus que falou no jardim, você ouviu de um profeta que foi chamado pela voz de Deus. Quem será você como crente no decorrer deste ano? Quem serei eu? Né? Como eu vou me comportar? Porque o conselho do Espírito Santo veio, o Espírito soprou, ele falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E se nós estamos ouvindo essa voz, a nossa fé que é gerada, né, por esse ouvir, nós não vamos olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para as adversidades, nós vamos prosseguir para o alvo. Vai vir dificuldade, vai vir afronta, perseguição, lutas, provas, mas nós temos um alvo. O apóstolo Paulo diz, todos que correm no estádio buscam um prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Então, esse ano é ano de nós ouvirmos essa voz e correr rumo à promessa do Senhor. Sair da inércia, né, como o pastor Lourenço disse, e correr rumo a essa promessa, sabendo que nosso Deus, ele não vai falhar com você, meu irmão, minha irmã. Se você está ouvindo essa voz, você será, isso é certo, mais do que vencedor. Tudo que você precisa, haverá o suprimento da parte do Senhor. Ele vai prover todas as coisas, mas ele vai te experimentar, te dar experiências, te dar vitórias, para que você possa cada dia mais estar mais firme nessa promessa. Muito bem, 6h58, 6h58 aqui no horário de Brasília, nesta manhã de terça-feira. E vamos tocar um hino aqui, eu volto já, inclusive eu quero ver as participações aqui dos nossos ouvintes, né? Você vai poder participar aqui com a gente, é só enviar aqui o seu recado, seu comentário acerca da palavra, algum comentário, né, que os nossos participantes aqui, os nossos companheiros fizeram, você gostou, você anotou, Deus falou contigo e Deus está falando mesmo, né? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está em comunhão conosco, Deus está operando aí, onde você estiver, aí na sua casa, no seu trabalho, você que está em trânsito, está caminhando aí pela rua, né? Está indo agora para os seus compromissos do dia logo cedinho. Tá de férias? Que maravilha. Melhor ainda, tá de férias, participe aqui com a gente. Vou tocar o hino e volto já
com as participações aqui dos nossos irmãos, você que nos acompanha pelas plataformas. 6h59 agora. Bom dia, Manaim. Bom dia, Manaim. Muito bem, 7h mais 5, horário de Brasília. Que bom que você está aqui com a gente, né? Acompanhando aqui nesta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro, segundo dia aí do ano, né? 2 de janeiro de 2024, 7h mais 5. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas olha, deixa eu dar uma passada aqui, são muitos os comentários no pós-madrugada, tem irmãos fazendo pedido de oração, e nós temos aí o nosso site, o Facebook aqui da Rádio Manaim, e deixa eu ver aqui alguns comentários das participações aqui dos nossos ouvintes, né? Quem está aqui conosco participando, quem está com a gente aqui, a Eliane de BH, Belo Horizonte. Bom iniciar um ano novo participando da madrugada através da Rádio Manaim e ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz falando com a igreja. Aleluia. Glória a Deus, Eliane. Que Deus abençoe. O Luiz Santos, de Cariacica, Tucum. Andar no caminho é sempre olhando para o alto, não se desviando da jornada, né, da sua trajetória, nem olhando nem para a direita e nem para a esquerda. É isso mesmo, louvado seja Deus. E é necessário obedecer. O Paulo Sobrinho, morada de Laranjeiras, na Serra do Espírito Santo. O segredo é ouvir, entender e obedecer. É confiar no Senhor nosso Deus. Ele cita também aqui o texto em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. É isso mesmo, Paulo. A Nair está aqui com a gente de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, acompanhando o nosso pós-madrugada. Seja bem-vinda, minha irmã. O Oscar, da Argentina, está sempre conosco também. Um abraço aos irmãos aí de Buenos Aires, os queridos irmãos aqui na América do Sul. Palavra desta madrugada, remarcando a necessidade que temos de estar atentos, né? E ouvir a voz do Espírito Santo, vencer as batalhas, né? É isso mesmo. E que Deus abençoe sua vida. E ele diz assim: Deus falou com Moisés, né? Para que Moisés fosse diligentemente, né? Dizendo: se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardareis a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Um abraço, que Deus abençoe os irmãos aí na Argentina. Ana Alves, de Realengo, do Rio de Janeiro. O Espírito Santo me fez lembrar dos dons espirituais transmitidos na vigília do dia 31. E foi dito, né, que um servo, um varão que estava participando, ele recebia um envelope para toda a igreja, e dentro havia ali um contrato de fidelidade pelo sangue de Jesus. E naquele momento ali eu falei para ele, né? Conversei com ele: você aceita a palavra que estamos ouvindo através do Espírito Santo? E ele aceitou, né? Ele aceitou. E nós glorificamos ao nome do Senhor. A partir daquele momento, ele foi dirigido, está sendo agora dirigido pelo Espírito Santo. Que bênção, né? São as participações, a gente fica muito feliz com os comentários desses amados irmãos aqui conosco. Quer comentar? Você quer falar? A Lucimar, de Viana, Espírito Santo, quero fazer aqui, ó, tá fazendo pedido de oração. Quero orar pela irmã, orem pela irmã Gabriela. Orem pela irmã Gabriela, ela é daqui de Viana, na Grande Vitória. A Gabriela está passando por um momento muito difícil e necessita das nossas orações. A irmã Gabriela, que é filha de um diácono aqui de Canaã, Viana, Grande Vitória, aqui do estado do Espírito Santo. Amém. Pastor Wagner, tem aniversariantes? Aí você comentou sobre os aniversariantes? Isso. O pastor Peterson, né, Favorete, que está sempre conosco, participa aqui também. Ele está mandando um abraço para a esposa dele, irmã Tatiane Favorete. Hoje é aniversário dela, né? A serva valente do Senhor, companheira do nosso pastor Peterson. Feliz aniversário, meu irmão. Glória a Jesus. Nosso abraço também aqui à nossa irmã Tatiane Favorete. Um abraço para você, minha irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba aqui um nosso abraço fraternal. Feliz aniversário. Um abraço ao pastor Peterson e toda a família, né? Os irmãos hoje aí estão glorificando a Deus por mais um ano
na presença do Senhor. Glória a Deus. A irmã Rita Patrícia, ela diz assim: estamos aqui em Jupi, Pernambuco, e quero desejar um feliz ano novo, um grande abraço aos queridos irmãos, e em especial quero mandar um abraço. Hoje é o aniversário da irmã Denilze Viana, que está fazendo aniversário hoje. Ela é esposa do nosso pastor Ivanildo. Um abraço para a nossa irmã Denilze, esposa do pastor Ivanildo, e que Deus abençoe os irmãos aí de Jupi, Pernambuco, que estão nos acompanhando aqui também. E você também tem algum comentário para estar fazendo, está participando aqui com a gente? Fica à vontade e que Deus nos abençoe. Os pastores querem mandar um abraço ainda aí? Tem algum abraço, algum pedido para estar fazendo? Fica à vontade também. Gente, 7 horas mais 10 minutos, 7h10, nós vamos partir para as considerações finais e os últimos comentários aqui dos pastores, dos nossos companheiros que estão aqui com a gente na bancada. E é um momento agora também, inclusive, não só as considerações finais, mas também que eles estarão mandando um abraço, mandando aquele abraço todo especial para os irmãos, para as suas igrejas, para os irmãos aí das suas regiões. Tem um comentário aqui também que eu gostaria de estar passando, a nossa irmã dizendo o seguinte, a Marisa, ela diz assim: estamos aqui em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, participando, né? Quero desejar uma semana abençoada, isso mesmo, né? Com muitas experiências e com a direção do Espírito Santo, né, minha irmã? Louvado seja Deus por isso. Pastor Wagner. Amém. Só uma colocação ainda antes de despedir, Jorge. O profeta Abacuque, ele diz aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, essa voz, a voz do Espírito Santo gera, né, no coração do homem o temor. E a oração dele era: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, foi dada uma palavra pelo pastor Lourenço, né? Aqueles que estão se achegando, aqueles que, né, estão se juntando a nós, que nesse ano possam ouvir a voz do Espírito Santo. Mas essa voz também, ela é restauradora. Ela renova. Né? Então, a oração do profeta era: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Então, se você está se sentindo fraco, triste, que nessa manhã você possa dar vazão a essa voz, a voz do Espírito Santo, né? Aqui também o pastor Pérez até fez uma colocação aqui que ele mandou para mim, que Elias também estava passando um momento de dificuldade, né? E ele ouviu a voz do Senhor. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aí ele seguiu a trajetória dele, seguiu a caminhada dele. Então, que você possa ouvir essa voz. Não ouvir as vozes que te fazem desanimar, não olhar para as dificuldades, para a direita, para a esquerda, para a razão, para a emoção, para a ideologia, para qualquer coisa. O Espírito Santo, ele aponta um caminho que é vivo, que é novo, que é maravilhoso, e que você possa trilhar este caminho. Amém? Mandar um abraço, né, para a Igreja de Ponta da Fruta 1, a Igreja Central, nossos irmãos ali da área de Ponta da Fruta, que você possa dar um ano ali de bênçãos, né, de vitórias aos nossos irmãos. E todos aqueles que nos acompanham, né, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente durante esse ano. Glória a Jesus. Olha, as considerações finais, irmãos, ficam à vontade. Pastor Winston, pode fazer os comentários aí que puder. O pastor fez, eu vi que o pastor fez tem anotações. Muitas. Ele fez aqui um livro, né, dessa manhã, entendeu? Muitas. Pode ficar à vontade. Não, na verdade não fiz. O pessoal tá... Mas a palavra, ela é uma fonte de águas vivas, né? Inesgotável. Então não teria nem como de João, nem todos os livros que forem escritos daria para... E outra coisa, a minha caneta aqui nem dá para escrever uma meia dúzia de páginas, que também não. Mas o texto de hoje eu achei muito interessante em tudo, né? A gente usa sempre essa expressão interessante, muito especial, maravilhoso, porque é mesmo. É único, a palavra de Deus é única, como a voz de Deus, ela é única. Ela é única de acordo com aquilo que você necessita. Se você precisa de uma palavra de correção, a palavra de Deus vai ser firme. Aí vem um texto firme, uma revelação firme, acerta o seu caminho. Se você está machucado e ferido, não se preocupa, vai ser uma voz mansa e delicada. Foi falado de Elias aqui, Elias estava, né... Elias é muito parecido com todos nós, né? A gente recebe uma bênção, destrói 400 profetas de Baal, mais os outros do... 500 de Azerá. 500. Era gente para danar. Só o Senhor é Deus, né? Aquela bênção. Canta,
Ou caindo do céu. Rapaz, de repente, hein? O fogo caindo do céu, molhando quer dizer, bem, era Lambeu a milagre água que toda. era milagre que não acabava. Daqui a pouco tá ele lá debaixo do pé de zimbro. Lá vem o senhor falar com ele de novo. Ô, Elias, o que tá fazendo aí, rapaz? Né? E aí alimentou ele de novo. Aí ele vai, anda mais quantos dias? 40 dias no deserto lá, né? Aí vai, rapaz, era a hora dele, 40 dias, alimentado por Deus, 40 dias de jejum e oração. Era a hora dele agora evangelizar, ir para a Avenida Paulista evangelizar. O que você acha, Jorge? Maravilhoso, né? Achar Elias na Avenida Paulista evangelizando. Rapaz, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, e o que ele fez? Foi para uma caverna, se esconder. E ali é o que o Marcelo sempre fala, né? Marcelo Ferreira sempre fala. O que você está fazendo aqui? Quer dizer, porque ele estava ali. O que faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Mas veio uma voz mansa e delicada falar com ele. Aí veio uma voz mansa. Ainda assim, era segunda vez, né? Segunda, terceira vez. Aí veio uma voz mansa e delicada. Então a voz do Senhor é como a voz de muitas águas mesmo. Ela é refrigério, ela é purificação, ela é libertação, ela é paz, ela te ensina a andar no caminho, ela te desperta no caminho. Às vezes você está no caminho, não se preocupa. Tá lá caminhando, sol causticante, provas, dificuldades. Agora vou sentar aqui nesse meio fio, tá tão bom, eu tenho uma biquinha aqui, né? Tô cansado. O Senhor vai até, Senhor, me ajuda. Lembra que o cego estava na beira do caminho e quem estava andando lá, o caminho estava lá e o caminho o acolheu, que era Jesus, traz ele aqui. E que ele seguiu pelo caminho para Jerusalém, glorificando a Deus. Então, meu irmão, ouça a voz do Espírito sem medo, apenas tema a voz do Espírito, teme ao Senhor, caminhe no Senhor, busque ao Senhor, esteja perto do Senhor, não se desvie, mas ouça a voz e o bom conselho do Espírito. Não ouça as vozes que o mundo traz nessa hora. Aquela expressão, se o conselho fosse bom, tinha, né? Tem gente que está ganhando dinheiro com isso, faz muito livro com conselho e tal, mas ouça o conselho que é de graça. E o conselho que faz com que você seja escolhido pelo Senhor, você foi escolhido pelo Senhor para que você desse fruto e o seu fruto permanecesse. Dar ouvidos ao Espírito Santo é não ser órfão, mas é ter um Pai que te conhece e que você passa a conhecê-lo. Eu quero mandar um abraço para a igreja lá da Vila da Paz. Tivemos uma vigília maravilhosa. Ontem também na live, um grupo muito bom. Um abraço para os irmãos lá, né? Tem irmãos muito especiais, irmãos valentes, valorosos. Um abraço para minha família, para minha netinha que vai para a escola agora, né? Deus possa abençoar todos os meus filhos, minha esposa, a igreja que eu estou participante. Deus possa estar lá conosco e que esse novo ano nós tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor. Que possamos, né, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. E andar no caminho. Glória. Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Graças a Deus. Agora 7h18, o nosso companheiro Fábio também vai fazer aqui as suas considerações finais. Fica à vontade também, tá? Amém. Acerca daquilo que foi comentado aqui pelos companheiros da bancada. Pode fazer as considerações finais. Se quiser também mandar um abraço, fica à vontade. Amém, Jorge, obrigado. A gente vê que tudo isso que o pastor Wagner, pastor Winston comentaram, a batalha, a prova, ela é inerente da vida humana, né? A gente vê que a prova, ela tá aí para todos nós, os crentes, os não crentes, para quem serve ao Senhor, para quem não serve. Mas nós temos um bom pastor que tem nos levado nos ombros, tem nos levado a passos verdejantes, que tem nos colocado a cada dia de pé na presença dele e que tem batalhado as nossas batalhas, né? Então, meu irmão, minha irmã, não tema, crê somente, permaneça na presença do Senhor, dando ouvido a essa voz durante todo esse ano, porque se nós dermos ouvidos, como diz lá
o texto em Mateus, né? Correm as chuvas, correm os rios, vêm as chuvas, combatem a nossa casa, mas a casa do prudente, daquele que dá ouvido à voz do Senhor, ela permanece de pé porque ela está sobre uma rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Amém. Gostaria de deixar aqui meu abraço ao pastor Fernando Almeida, à igreja de Gaivotas 1, que é a igreja onde eu congrego, eu e minha família, aos jovens de Gaivotas 1 também, que estão ali atuantes na presença do Senhor, e aqui a todos os companheiros e você que nos ouve, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. 7h20 agora, 7 horas mais 20 minutos. Um abraço aí para a igreja de Gaivotas 1, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Que Deus abençoe. Um abraço ao pastor Fernando, que está sempre aqui com a gente, né? E agora o pastor Lourenço estará fazendo as suas considerações finais e já vai aproveitar, vai orar também, né? Vamos aproveitar na sequência, né? Já vamos fazer o pacote completo aqui com a oração final. Fica à vontade. Amém, maravilha, glória a Deus. Como foi dito pelos companheiros, já de forma maravilhosa, o Senhor soprando, né, no nosso coração a palavra, porque o maravilhoso da obra do Espírito é que nós chegamos sem nada e o Senhor aqui, ele vai direcionando e mostrando, né, tudo aquilo que o Senhor quer. O pastor Winston fez uma observação quando o pastor Wagner estava falando acerca do pré-culto, né? Acerca do pré-culto, porque todos os cultos na obra, eles são proféticos, porque a profecia vem antes. Então, quando nós entramos em um culto, nós já sabemos que Deus vai curar alguém, nós já sabemos que Deus vai restaurar o coração de alguém, nós já sabemos que o Senhor vai acertar as alianças de muitos. Tudo por quê? Porque o Senhor sempre nos levou a buscar a Deus, a buscar a direção do Espírito Santo antes de qualquer coisa. E o mistério desta obra, o mistério desta madrugada, deste pós-madrugada, que é um recurso preparado e disponibilizado pelo Espírito Santo para alimentar a nossa vida, nós como servos, homens e mulheres dependentes do Espírito Santo, que buscamos ao Senhor, carecemos de um alimento, de uma direção, e o que o Espírito faz é falar conosco. Então, quando o texto assim, né, e os teus ouvidos ouvirão, teus de forma individual. Eu tenho ouvido a palavra do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Estamos buscando a Deus e a diretriz, a direção eis aí o caminho. Então, se você que nos ouve agora é servo, é membro? Não, eu sou servo, eu sou membro. Faça uma retrospectiva do seu 2023 e pense em quantos cultos você poderia ter ido e não foi. Quantas participações, reuniões, você que é grupo de louvor, quantos ensaios você deixou de ir? Você que é jovem, quantas reuniões de jovens, quantas convocações da área, quantos evangelhos sem fronteiras, quantos seminários você poderia ter participado como servo, como membro e não participou. Esta mensagem, neste início de ano, vem para isso, para apontar o caminho, para dizer assim, ó, eis aí o caminho. A obra tem tudo. A obra, se você está indo para o trabalho, está dentro do seu carro, mas você tem a madrugada na Rádio Manaim para no você. ônibus também, tem irmãs que Exatamente. sempre mandam mensagem. E no ônibus, exatamente. Pode não parecer, mas eu venho costumeiramente de bicicleta para o trabalho, tenho tentado colocar isso mais em prática, venho ouvindo a voz do Senhor, participando, vou à madrugada presencial na igreja, temos o pós-madrugada para ser esse alimento, né? No nosso, às vezes meu chefe, ele chega perto assim, aí eu tô com o fone ligado em um dos ouvidos, fazendo o quê? Escutando a palavra do Senhor. Então o Espírito está falando, o Espírito está direcionando. Então, nessa retrospectiva pessoal que eu tenho feito a minha, avalie. Jesus está às portas. A oportunidade de restaurarmos a nossa fé, de nos acertarmos com Deus. Às vezes eu tropecei lá atrás, eu fraquejei, mas o Espírito preparou esta palavra para te dizer que o ano de 2024 é o dia de te trazer de volta. É o ano de fazer você voltar, ser restaurado, ser um bem-aventurado de novo.
Não deixe de escutar a voz do Senhor. Não deixe de escutar a palavra de Deus. O pastor Winston fez uma colocação, né? Muitas vozes têm sido ditas, mas escute hoje a voz do Espírito Santo na sua vida. Jesus pagou um preço no Calvário para restaurar você especificamente. Aceite esta restauração. Aceite esta bênção. E nós, da Igreja de Interlagos, em Vila Velha, mandamos agora pela manhã um abraço carinhoso da igreja para nossa irmã Jussara e o nosso irmão Maia. A mãe da nossa irmã Jussara partiu para o Senhor ontem, já no fim da noite, próximo às 23 horas. Mãe da nossa irmã Jussara com 94 anos. A mãe da nossa irmã, ela se decidiu pelo Senhor e foi batizada aos 93 anos. O pastor Wagner estava lá. Lembra desse batismo? Sim, sim. Amém. Ela aceitou o Senhor, foi batizada e ontem ela partiu para o Senhor. Vou contar só uma experiência rápida. Nós estivemos no hospital visitando a irmã lá na Medicênio e o Senhor disse assim: olha, minha filha, eu sei que você quer ir em casa. Eu sei que você quer ir em casa. E o Senhor mandou te dar uma informação. Daqui 7 dias você vai em casa. Isso foi na quinta-feira pós-culto. Na quinta-feira passada, nós abordamos a irmã. E a irmã disse assim: ela chegou em casa hoje. Glória a Deus. E aí ela queria ir em casa. Era um presente do Pai, desse Deus que fala, do Espírito. Aleluia. Falou com ela. Ela queria ir em casa. Ela foi em casa e aprove ao Senhor levá-la no dia de ontem. Mas nós glorificamos ao nome do Senhor, porque é uma família salva. Glória Uma a Deus. família que ama o Senhor Maravilha. e que ama a obra. Glória a E Deus. não faltou o testemunho. Glória a Amém? Jesus. Podemos orar? 7h26, vamos orar neste momento. Amém. Experiências maravilhosas, né, que estamos contemplando aqui. E agora nós vamos orar. Nós temos 1 minuto. Nós temos 1 minuto para oração. E coloque a sua vida diante do altar do Senhor, porque daqui a pouquinho estaremos fechando com a rede, com as nossas plataformas, com a TV Manaim, no canal 126 da Antena Parabólica. 1 minuto e nós vamos orar. Momento de oração. Eterno Deus, nós glorificamos o Teu nome. Aleluia. Amém. Do benefício maravilhoso dos passos que o Senhor tem direcionado para a sua igreja. Mas nós pedimos ao Senhor em especial nesse instante pela salvação da senhora Zilka Depes, Amém, Senhor. que é fruto, Senhor, alvo da nossa oração. Alcança a tua filha Amém, Senhor. e dá a ela, Senhor, um bom encontro com o Senhor. Abençoe também a Gabriela de Canaã, Viana, para que esta adolescente, pré-jovem, ela possa não se desviar do caminho do Senhor e nem mesmo ser afligida com os temores destes últimos dias, mas que ela possa ser transformada no Abençoe. seu entendimento pela palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor também para que o Senhor possa abençoar os aniversariantes, lembrando da nossa irmã Tatiana. Amém, Senhor. Pedimos pelos enfermos, pedimos uma bênção para nossa irmã Juliana Aleixo. Misericórdia. E nós te bendizemos, glorificando ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 7 horas mais quase 29, né? 29 minutos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Queremos agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que está acompanhou o culto da madrugada conosco e acompanhou o pós-madrugada, os comentários aqui dos nossos companheiros, nossos queridos irmãos. Glorificamos aí também pela sua participação, você que está no Brasil, você que está conosco aí no exterior. E nós estaremos juntos aqui ao longo desse mês, né? Durante todo esse mês de janeiro estaremos juntos aqui nas madrugadas, estaremos orando, intercedendo, participando contigo. Mais uma vez queremos desejar a você um feliz ano novo. Se ainda você não recebeu, receba aqui agora o nosso feliz ano novo, feliz 2024, e que ao longo deste ano, aliás, não só desse ano, né? Até a grande volta do Senhor Jesus, você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Daqui a pouco eu volto, dando sequência aqui ao Bom Dia Manaim.